Fala pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um Área Bitcoin Podcast, onde a gente debate aqui sobre diversos temas que têm a ver com Bitcoin. E aí, desde quinta-feira que a gente está meio off, eu e a Carol, e hoje, segunda-feira, nós acordamos, olhamos as notícias e pensamos, o que está acontecendo? Como assim, né? O Bitcoin caiu aí praticamente 30% da TH, tá rolando várias coisas no mundo, e a gente vai debater sobre isso hoje nesse podcast. Recessão global, hein? Bitcoin cai aí 30% da TH, morreu de vez. De novo, o papo de que Bitcoin morreu. Vamos debater sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou a Cacá, comigo aqui tá a Carol, e nós somos as fundadoras da área Bitcoin. E além desse podcast, você também pode aprender sobre Bitcoin com a gente no YouTube, no Instagram, através dos nossos artigos no blog e também dos nossos cursos na nossa plataforma areabitcoin.com.br. Acessa lá para conferir os cursos e workshops que nós temos. Carol, que doideira! O que está acontecendo, hein? O macro tá pegando fogo. Vamos falar aí sobre o que está rolando no mundo. O pessoal tá... Muitas notícias acontecendo ao mesmo tempo e tudo, né? Mudando a cada hora, já vem novidade, né? Então, vamos atualizar aí o pessoal sobre o que está acontecendo no mundo neste dia de segunda-feira. Boa. A volatilidade voltou, né, Cacá? Não é só o Bitcoin que caiu, mas, enfim, praticamente todos os índices e mercados globais caíram aí desde... semana passada já veio um burburinho, a turbulência econômica, e aí no final de semana a coisa degringolou. E, enfim, a gente vai trazer cada um desses pontos, mas tem uma frase que, antes de começar esse podcast, ela estava bombando na minha cabeça, que é: tem décadas em que nada acontece, mas tem momentos em que décadas acontecem em dias. E é isso que a gente está vivendo agora. Pera. Vamos lá, repete essa frase, que essa frase é muito boa. Tem décadas em que nada acontece. Uhum. E tem décadas que acontecem em dias. O que isso quer dizer? Nos Muito boa últimos frase. dias, acontecimentos enormes que se espera há muito tempo que eles acontecessem, né? E daí eu vou trazer aqui esses pontos. E nesses últimos dias, pum, tudo junto. E tá tudo parece que se afunilando, né? A panela de pressão global tá com cada vez mais pressão. Então, acho que isso tem a ver com o Bitcoin. Bitcoin, ele tá no meio dessa volatilidade toda. E tá sendo muito interessante acompanhar os movimentos do Bitcoin, mesmo com todo esse burburinho e pressão global. Então, tem vários pontos pelos quais a gente vai passar aqui, que é o Japão, o fim do carry trading, tem a história do VIX, da volatilidade da Bolsa Americana subindo, dados de desemprego, tudo isso está mexendo com os mercados globais. Um medo de recessão, que é o que tu trouxe no início, né? Uma recessão global. Dívida americana batendo recordes. E esse receio de recessão está fazendo quem tinha ativos em bolsa, ativos mais voláteis, inclusive Bitcoin, venderem agora por medo dessa piora das condições econômicas. Então, em resumo a isso, mas tem alguns fatores que levaram a esse momento, né? Que está aparecendo novamente um crash do Covid 2.0, assim como aconteceu em 2020. E eu vou trazer esses pontos agora, só para antecipar e a galera entender qual que é o contexto do nosso papo hoje. Tá, peraí. Vamos numa linha, então, cronológica bem curta, na real, até. A gente, até quinta-feira, a gente estava a milhão na área Bitcoin. E a gente, a partir de quinta-feira, pessoal, quem não sabia, quinta-feira a gente ficou sem internet. Aliás, quarta-feira a gente ficou sem internet aqui. Inclusive, a galera falou, coloca em Starlink e tudo mais. Tenho que ver isso. Mas quarta-feira ficamos sem internet. Na quinta-feira e sexta, a gente tinha compromissos pessoais. Então, a gente não ficou tão online quanto a gente fica olhando as notícias. A gente ficou um pouco off, assim. E foi a partir dali, né, Carol, que começou tudo isso, não foi? Sim, foi esse final de semana. Foi uma aceleração de fatores, né? Primeiro que se divulgaram os dados de desemprego americano. E desde 2022, ali, final de 2021, quando o governo americano começou a subir juros, né, se fala em recessão. Não sei se tu lembra, né, desde 2023, ali com a quebradeira dos bancos, quando rolou uma bull run, em 2023, em março, que Bitcoin caiu no início e depois voltou muito mais rápido que outros ativos. Desde ali se fala em recessão global. E aí veio guerra da Ucrânia, guerra da Rússia, guerra de Israel, guerra do Hamas e tudo mais, tá? Vem numa aceleração. Então esse gráfico aqui ele foi divulgado da elevação, a galera tá percebendo a elevação do desemprego nos Estados Unidos. E esse é um papo que se fala há muito tempo, né, que... Tá, isso foi divulgado quando? Foi agora nos últimos dias? Nos últimos dias. Uma elevação do desemprego nos americanos, né? Por que isso é importante? Esse é uma das facetas desse problema agora que tá causando medo, né? O mercado se move em medo ou ganância. Agora a gente tá numa fase de medo global. Porque muita gente negava que a gente estava entrando numa recessão,
porque não tinha dados negativos de desemprego. Olha, a gente está faturando mais que que o PIB, a dívida está controlada, as bolsas estão batendo máximas, então não vai ter recessão, vai ter um soft landing, uma aterrissagem suave. Isso o Jeremy Powell não parava de repetir, né? O medo era um hard landing, um crash, um crash global. E até umas semanas atrás, a própria Janet Yellen e o Jeremy Powell falaram que, olha, pelo visto, foi um soft landing. A gente conseguiu administrar aí as questões econômicas pós picos de inflação, pós-crise do Covid, e as medidas do Banco Central americano em elevar juros gradualmente tá dando certo. Só que agora, pum, chegaram os dados de desemprego americano, que era o único dado que estava em baixa, né? Deixa eu mostrar de novo aquele gráfico, que eu esqueci de mostrar uma parte, tá? Aqui. Então, essa foi a imagem que eu mostrei antes. Mas se a gente puxar aqui para cima... Ó, se a gente puxar aqui para cima, a gente tem os dados desde 2020. Em 2020 deu um boom de desemprego aqui nos Estados Unidos e se achava que ia ter uma grande recessão a partir da crise do Covid. O que aconteceu? O governo americano, o Banco Central, começou a imprimir dinheiro para caramba, distribuir auxílio para caramba, os cheques, né? Assim. Isso. E conseguiu controlar uma crise de liquidez da economia naquele período. Mas, desde então, o desemprego, esse aqui é um gráfico de desemprego, né? Unemployment. Ele foi caindo, conseguiram controlar. E nos últimos meses, e recentemente, aí na última semana, esse gráfico ele voltou a subir de novo. E aí que começou o receio de uma recessão, por causa de tudo isso que eu falei, guerra e pressão econômica para todo lado, elevação de juros agora pressionando as empresas, e agora o desemprego vem pela crise econômica, não tanto pelo Covid, né, que na época foi algo diferente, um cenário totalmente novo para o mundo inteiro, mas agora de novo por uma questão econômica. E esse medo de recessão que foi postergado e empurrado para mais adiante chegou agora. Então os dados de desemprego apareceram mais altos, e aí veio última cereja em cima do bolo, assim, né? Bom, será que agora vão aceitar que entramos numa recessão? Porque se dizia que não, a gente não chegou em recessão porque as pessoas ainda estão empregadas, as empresas estão girando, só que quando se despede alguém, ou quando se demite toda a força de trabalho de grandes empresas, se percebe que sim, vai ter uma recessão, um movimento de segurar a liquidez, porque a economia começa a entrar em crise. Tá, mas não foi só isso, né? Não. Não tá rolando essa queda nos mercados só por causa desse dado. Esse é um dos dados, tá? O medo de recessão vem um pouco por isso, mas o principal que tá crashando imediatamente é o Japão. E aí, por isso que eu falei antes em carry trading, né? O que é isso, né? E tem muita gente falando que o Japão tá quebrando o mundo. Só que, na verdade, o mundo inteiro especulou com o Japão. O Japão ele é um país que está estagnado há mais de 30 anos. Ele quase quebrou nos anos 90. E desde então o Banco Central japonês tem fazendo controle das taxas de juros. Ou seja, controle da curva de juros. Ele tem deixado os juros artificialmente baixos, a 0% ao ano, ou em alguns momentos ficou até negativo. Eu tenho aqui o gráfico, deixa eu mostrar, mas eu vou só explicar antes. E as pessoas no mundo inteiro, e principalmente os japoneses, têm buscado outros lugares para investir, porque o que isso quer dizer, né? A dívida japonesa está pagando nada. Então, se tu emprestar dinheiro para o Banco Central japonês, pelos títulos japoneses, ele vai te pagar 0. Só que o que aconteceu? Deixa eu mostrar esse gráfico aqui antes de seguir adiante, que é importante. Peraí. Então, observa como... Aqui, ele não estava mostrando a data. De 2017 até agora, 2024, as taxas de juros estavam abaixo de 0, estava em 0,11%. Ou seja, o Japão estava praticando taxa de juros negativas. Se tu emprestasse dinheiro, comprasse títulos japoneses, tu ia perder dinheiro ao invés de ganhar. Ou seja, não compensa nem a inflação emprestar dinheiro para o Japão, né? Se você segurar ativos japoneses. E por muito tempo aqui, desde 98, a média das taxas de juros tem ficado próximo de 0. E agora, 2024, olha esse estilingaço para cima que deu. Isso aconteceu agora, nos últimos meses, e continuou subindo. Isso quer dizer que o Japão, ele saiu da taxa de juros 0 e do controle da taxa de juros que estava acontecendo e começou a pagar de novo juros. E por que isso, de alguma forma, tá, entre aspas, tá, quebrando o mercado? E aqui a gente pode ver que o ien valorizou muito aí nas últimas semanas em relação ao dólar, só que, por outro lado, se a gente olhar no longo prazo, o ien tinha desvalorizado bastante em relação ao dólar. Essa subida agora, aqui, ó, é uma subida recente, porque há muito tempo o ien vem perdendo valor em relação ao dólar. Olha esse gráfico, é uma rampa para baixo.
2021, deixa eu botar no mensal para vocês verem. Olha, Nossa! Caraca, né? Dependendo da maneira como tu olha o gráfico, assim, é chocante. Parece uma shitcoin, né? Uma shitcoin, na verdade. é Fiat, né? Olha esse despejamento aqui desde 2022, perdeu muito valor em relação ao dólar. E tem outro gráfico aqui, deixa eu ver aqui qual que é que eu quero mostrar. Aqui, essa queda que aconteceu agora foi a maior queda, a segunda maior queda na história, desde 1987. Tem um evento chamado Black Monday, que a Bolsa do Japão derreteu totalmente, que foi quando o Japão praticamente quebrou, e ele conseguiu, nesse controle de taxa de juros, segurar esse colapso da economia por muito tempo. Então, com esse controle das taxas de juros, o que estimulou foi esse evento, esse comportamento de carry trade, que não tem a ver com o que eu falei até agora, mas esse é o contexto, tá? Então, o Banco Central japonês estava há muito tempo tentando controlar a taxa de juros, tentando manter o estímulo à economia japonesa, mas via especulação. O que a galera estava fazendo com carry trade? Como os juros dos ativos japoneses eram extremamente baratos, o mundo todo, inclusive os japoneses, então, olha, começou a atrair pessoas do mundo todo para converterem, para se endividarem em ien, que é uma moeda mais fraca, que a dívida é super pequena, então, em torno de zero ou próximo de zero. Então, se endivida em dólar, se endivida na moeda japonesa, mas aí converte essa dívida em dólares e compra ativos apoiados e denominados em dólar. Isso rolou por praticamente 3 décadas, desde 87, desde que eu nasci, praticamente, né? Então, há 30 anos, o mundo inteiro está, em algum nível, né, está se alavancando também através do Japão. Porque o que acontece? Vamos supor, eu sou um banco, ou sou um investidor, ou sou uma mega corporação que quer especular e quer comprar algum ativo que a pessoa, que o analista ali viu que tem valor, que vai valorizar no longo prazo. Por exemplo, ações americanas. A gente tá vendo que há décadas, ações americanas, especialmente de tecnologia, têm valorizado pra caramba. Qual que é o pensamento? Como que eu posso comprar mais desse ativo e usar o sistema ao meu favor? Pegando um empréstimo barato, se alavancando em dólar e comprando esse ativo que vai render em dólar, ou seja, uma ação americana ou um bond americano que vai render mais do que o título japonês, ou um imóvel americano nos Estados Unidos, por exemplo, que vai valorizar mais do que um imóvel no Japão, que não sei se a galera tem visto imóveis no Japão, tem perdido valor também. E aí a pessoa começa a se alavancar. Ela tem uma dívida em ien e começa a ter ativos uma moeda mais forte, denominados uma moeda mais forte, que é o dólar. Só que agora, quando o Japão começa a elevar juros, ele inverte essa lógica. Ou seja, quem pegou empréstimo e uma dívida mais barata a quase zero, agora começa a ter uns juros sobre essa dívida cada vez maior. O dólar, ele perdeu valor em relação ao que a pessoa tinha convertido lá no início. E pelo contrário, agora o ien está se valorizando. E aí, posso mostrar aqui depois o gráfico. Eu mostrei antes, né? O ien, tipo, dando um pump para cima. Ele veio caindo ao longo de décadas e deu um pump para cima. E aí que a galera começa a perder dinheiro. E é por isso que rola esse crash que tá acontecendo agora. Porque toda essa cascata de compra e conversão de ativos em moeda, em dólar, e depois para pagar a dívida em ien, tem que acontecer. Ou seja, o banco, ou a pessoa, ou a casa de análises, o fundo que fez isso, vai ter que vender o seu ativo em dólar, ou seja, ações da Nvidia, ações da Tesla, ações de tecnologia, por exemplo, trocar por dólar, trocar esse dólar por ien, e aí pagar a dívida para o governo japonês. Então, olha a cascata de eventos. E é por isso que há muito tempo se fala que o Japão pode quebrar o mundo. Porque o mundo todo usou o Japão para se alavancar. Só que o Japão só fez isso para proteger a sua economia e tentar não quebrar, não colapsar as empresas. E há muito tempo vem fazendo isso, e, enfim, os japoneses já estavam acostumados com isso, o mundo inteiro está acostumado com isso, mas todo mundo sabe que essa era uma bolha, uma forma de pegar dinheiro grátis, praticamente emprestado, e se alavancar em outras moedas. E isso só reforça como o sistema Fiat e ativos Fiat, de alguma forma, quando entra nesse processo ultra especulativo, causam bolhas, né? E possivelmente a bolha de todas as coisas pode estar explodindo agora, porque nesse processo todo, essa dívida toda, ela soma 20 trilhões. Isso é mais de 20 vezes o tamanho do market cap do Bitcoin, da capitalização de mercado do Bitcoin. Que está só nessa negociação, em carry trading, com ativos japoneses, né? E com isso, o que aconteceu? Começa a ter falta de liquidez, as pessoas começam a liquidar seus ativos, os juros começam a subir, começa a ter quebradeira, e aí que a gente viu que a volatilidade vem, não só para Bitcoin, mas para tudo, porque muitas pessoas se endividaram em ien, em ativos japoneses, e também compraram Bitcoin.
né? Porque, na verdade, é a galera pegando dinheiro grátis, dinheiro com uma dívida zero, praticamente, e comprando ativos que geram mais valor, valorizam mais, ou têm mais rentabilidade no longo prazo. E é por isso que tudo tem uma queda, a gente vê os mercados todos caindo nesse momento. E, bom, depois eu vou chegar ali na comparação com o Covid. Deixa eu mostrar o gráfico do VIX. Tu quer comentar alguma coisa, Cacá, antes de eu seguir Eu ia para a comentar o volatilidade? seguinte, então, na verdade, os Estados Unidos estão na mão do Japão. De alguma forma, sim. Porque o Japão é um dos maiores, né, compradores de ativos americanos, tanto em bonds quanto em ações americanas. E não quer dizer que seja o Japão, mas o mundo todo, grande parte do mundo, através do Japão. Olha que doideira isso, né? E o Doideira. Japão é um dos calcanhares de Aquiles da economia global hoje. É por isso que quando acontece alguma coisa ali na economia do Japão, quando o Banco Central japonês diz que vai elevar juros, o mundo já fica assim, porque vai mexer nessa arapuca que está montada há muito tempo e está todo mundo, né, de olho no que pode acontecer. Inclusive o Jeremy Powell, o diretor do Banco Central americano, comentou que pode ter uma reunião essa semana emergencial para baixar juros nos Estados Unidos de forma emergencial também. Vamos ver se isso vai acontecer. Vou seguir aqui no gráfico da volatilidade, tá? Que é o gráfico do VIX. Esse aqui, ó. Então, esse gráfico aqui, o VIX, ele mede a volatilidade do S&P 500, das principais ações americanas ao longo do tempo, tá? E agora, aqui, ó, agora em agosto, tá? É mensal, tá? Mas foi hoje, dia 5 de agosto, esse pump de volatilidade que rolou, ou seja, quando tem picos aqui é mais volátil, quando tem quedas é mais estável o S&P 500 com as principais ações americanas. E essa volatilidade, ela foi para baixo nesse caso, né? Ele liquidou e quase teve circuit break em várias bolsas, inclusive na bolsa americana teve uma queda bem grande, mas não chegou ainda a ter a circuit break. Mas se a gente observar, os picos de maior volatilidade foram justamente nas grandes crises, né? Por exemplo, na crise de 2008, na crise do subprime, no crash do Covid, que aconteceu em março de 2020, e agora, no fim do carry trade do Japão, quando eles começaram a subir juros novamente depois de décadas sem mexer na taxa de juros. Então, olha como essa volatilidade não foi só no Bitcoin, mas foi no mercado como um todo, né, no mundo inteiro. Bom, Tu falou do mercado inteiro caindo, Carol, e não chegou a mostrar aqui para nós o S&P, né? Também mercado americano, ações americanas caindo, o que as pessoas ficaram também um pouco apavoradas, assim, porque Nvidia, outras ações, assim, que são consideradas as melhores, né, as que mais valorizaram nos últimos tempos, caíram bastante também, né? sim, deixa eu pegar aqui. O gráfico é horrível. Não Aqui, tem ó, um gráfico bonito hoje. Aliás, tem um gráfico bonito hoje. Só um, eu acho, né, Carol? Qual que é? É um gráfico de uma empresa de armas, que produz armas. Acho que é o único gráfico bonito, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Sim, boa. Esse aqui é o S&P 500. Olha só essa debandada gigantesca, né? Tá positivo agora, mas aqui, ó, desde o dia 1º de agosto, quinta-feira, vem caindo. Desde quando a gente ficou sem internet, queimou o poste aqui, a gente ficou sem trabalhar e o mundo caindo. Era E um a gente, meu Deus. sinal. A gente recebeu uma mensagem, Carol, e não entendeu que era isso. Pode ser. Vamos prestar atenção na próxima. Ó, então aqui, o S&P 500 caiu 7%. Para Bitcoiner, essa queda é nada, né? Mas para mercado de ações é bastante, e com vários gaps aqui. Então, enfim, a gente está vendo aí os reflexos e o medo que essa mudança da política monetária japonesa está trazendo para o mundo todo e também impactando vários mercados. Porque o que acontece, né? Mesmo que o governo americano volte a baixar juros, esse processo é lento. No meio do caminho, várias pessoas que estavam alavancadas em ien começam a quebrar e começam a ser liquidadas, inclusive, né? E não só isso, então voltando a outros fatores, né? É um cenário negativo no mundo todo. A gente está vendo várias guerras e as guerras se acelerando. A gente está vendo aí a guerra Ucrânia e Rússia, Israel, Hamas. Agora, Inglaterra está tendo vários protestos, medo de guerra civil. Esse medo com conflitos também faz liquidações acontecerem, as pessoas venderem ativos voláteis para ter ativos mais líquidos. Né? Assim como aconteceu no passado, o ouro também caiu no crash do Covid, Bitcoin também caiu no crash do Covid, das pessoas voltando para o dólar, que o dólar é, enfim, padrão monetário global, e é o que as pessoas podem usar imediatamente em momentos mais de conflito e guerra. Então, o que a gente está vendo agora é aquilo que a gente já falou em vários momentos, né, Cacá? Um afunilamento, uma aceleração daquele
provável fim de ciclo que o Ray Dalio já traz há bastante tempo, a gente já trouxe aqui também no podcast, dos sinais do fim de ciclo hegemônico, né? Guerras, crises e bolhas cada vez mais frequentes, inflação alta. Então, é essa aceleração, essa panela de pressão que está em ebulição. A gente não sabe se é agora que vai ter se a bolha de todas as coisas, a bolha Fiat finalmente vai explodir, mas o governo americano e os governos podem continuar imprimindo dinheiro e camuflar ainda mais essa bolha ao longo do tempo. Mas vamos ver o que vai acontecer aí nessa semana quando o Banco Central americano sinalizou que vai subir taxa de juros, e vamos ver se o Banco Central japonês vai continuar subindo também. Eu vi alguém comentar sobre 2 possíveis cenários, né? O primeiro cenário é uma quebradeira geral, bancos centrais quebrando, os bancos quebrando, né? Enfim, tendo uma quebradeira geral. E o segundo cenário é os governos imprimindo muito dinheiro e fazendo uma super bull run. Qual cenário, Carol, que tu acha que é mais provável, se é que dá para dar um chute aí, um palpite do que pode acontecer? Boa, eu acho que antes de falar dos cenários, Cacá, a gente pode mostrar o que aconteceu no crash do Covid, para daí a gente ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Ah, legal, vamos. Mas no sentido de dizer que isso já aconteceu antes. O Bitcoin já passou por outras quedas grandes. E sempre houve um medo de, quando tiver uma crise global, o Bitcoin vai colapsar, vai morrer. Isso já aconteceu. Aconteceu o crash do Covid, aconteceu a bank run em 2023 dos bancos americanos. Vários ativos caíram, índices caíram, o Bitcoin teve uma queda inicial e depois foi o primeiro a valorizar, né? Foi o que depois recuperou mais rápido e seguiu se valorizando mais rápido. E mostrar como isso pode ser, de fato, um momento muito parecido lá com o crash do Covid. Deixa eu pegar aqui alguns gráficos que eu trouxe, só um segundo. Mas, Carol, antes de a gente mostrar, ainda antes, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui. Antes de mostrar os gráficos e a gente entrar em Bitcoin, você estava falando sobre as guerras, né, que estão acontecendo. E, na verdade, existe um medo que a gente entre numa grande guerra, né? Que o mundo entre numa próxima grande guerra. Só que, do meu ponto de vista, a gente já está em guerra, né? Tem várias guerras acontecendo no mundo, né? Tem a guerra da Ucrânia com a Rússia, tem ali Israel, que não é uma guerra entre Israel e Palestina, só que isso na semana passada, eles mataram o líder do Hezbollah, não foi? Isso aí tá assim, tá em ebulição aquela região ali, né? Então o receio é que isso fique ainda pior, né? Só que também tem agora protestos acontecendo na Inglaterra. O mundo está numa panela de pressão. Teve atentado ao Trump, né? Tem eleições americanas logo aí nos próximos meses. Então, assim, é uma panela de pressão global. Teve a história na Venezuela. Olha só que cenário horroroso, né? Não, na boa, horrível. Sim, eu tô nervosa. Que notícia boa que a gente tem politicamente falando, né? Geopoliticamente e nas economias. Se tu olhar o cenário macro, é péssimo. Como tu falou, Cacá, são, na verdade, as instituições Fiat, né, e essa confiança de que o governo sempre vai me proteger, está sendo quebrado, porque na verdade mostra como não consegue proteger, e pelo contrário, muitas vezes pode se voltar contra a população, que é o que está acontecendo na Venezuela que tu trouxe, né? Ou quando e o mundo tá. Outro exemplo que tu trouxe foi dos protestos na Inglaterra. Isso mostra como o mundo está completamente polarizado. E essa polarização ela também vem. Eu não sei até que. A gente vai entrar em outro assunto, mas eu vou só dar um appetizer sobre isso, que é. Não sei até que ponto essa polarização ela não é feita de forma artificial para justamente justificar as guerras, sabe? Criar heróis e vilões entre regiões no mundo e as pessoas se voltarem umas contra as outras, porque um povo unido, as pessoas globalmente unidas e tolerantes, não tolerariam uma guerra ou um ataque. Os governos precisam de apoio popular para poder atacar e jogar bomba em outro país. Então, quando começa essa polarização, já é para dividir e já é para justamente ter apoio popular caso aconteça alguma guerra ou algo nesse sentido. E foi bom tu falar em guerras, porque a gente puxou isso no início e a gente não falou, eu já ia esquecer de falar, que a única ação que está subindo agora nesse momento é a ação de uma empresa de armamentos, que é não sei falar o nome direito, peraí que eu vou puxar aqui o gráfico. Peraí, Lockheed Martin Corporation, tá? É uma empresa de armamento. E só aí nos últimos dias, desde o final de julho, ela subiu, deixa eu calcular aqui, cerca de 15%, mais ou menos, nos últimos 1 mês e meio, aproximadamente. Então isso mostra duas coisas, né?
Alguém sabia do que ia acontecer, ou a galera, no receio da guerra, realmente começou a comprar ações de empresas que produzem artigos bélicos. Então, enfim, esse é o outro ponto dessa panela de pressão que a gente falou e que tu comentou. Recessão nos Estados Unidos, Japão acelerando essa recessão e fazendo a galera liquidar ativos americanos para pagar a dívida em ien, e receio de guerra, com, enfim, mais uma guerra e o conflito lá no Oriente Médio expandindo para outros países. Começou lá em Israel-Hamas, agora já está entrando em Líbano, Irã, Iraque, enfim, tá indo para outros países. E nisso, enfim, vamos voltar para o Bitcoin. Bitcoin caiu 30% da máxima histórica. Vamos falar de Bitcoin agora, né? O que está acontecendo no Bitcoin? Caiu, então, Carol, como falou, 30% da máxima histórica da TH, que é $74.000. Isso. Chegou a bater $50.000 nesta manhã de segunda-feira. E sabe a boa notícia? É que nossos alunos e diversos seguidores estão dizendo: eba, a promoção, estou comprando mais, tal. É aquela velha história de ver as oportunidades, ver as quedas como oportunidades de compra. É muito difícil acertar o fundo do Bitcoin, né? É muito difícil acertar topo e fundo, a volatilidade ela é gigante. E não dá para saber também quando esse tipo de movimento que está acontecendo agora, quando vai acontecer. A gente fica assim, puxa vida, mas eu comprei semana passada, se eu soubesse, eu tinha esperado para comprar hoje. Cara, não tem bola de cristal, não dá para saber quando que vai ter uma queda dessa magnitude, né? O que você tem é que se organizar e ficar esperto. Carol, vamos falar então sobre a dominância do Bitcoin. Tem coisas mudando aí no cenário do Bitcoin, né? Coisas se movendo além do preço. Sim, o que aconteceu, então, na queda, Bitcoin caiu, mas cripto caiu muito mais. E por isso que a dominância do Bitcoin cresceu muito. Então já está batendo aqui 56%, chegou a bater 58% hoje e vem numa crescente, né? Desde ali do bear, desde 2022, Bitcoin tem atraído muito mais capitalização de mercado do que todas as criptos juntas. Até porque a gente já vem falando isso bastante no podcast. E deixa eu mostrar aqui o gráfico da dominância que eu acabei abrindo aqui para mim, mas não mostrei. É aqui, ó. Então a gente consegue observar desde 2022, desde maio, a dominância do Bitcoin crescendo, agora está em 56%, mas chegou a bater 58% hoje. Então isso quer dizer que as pessoas estão vendendo cripto, deixando de comprar cripto, a liquidez está sendo cada vez mais atraída para o Bitcoin. E enfim, isso só mostra como mesmo 2 milhões de tokens e criptos sendo criadas para tentar competir com ele, atrair liquidez, a cada ciclo o Bitcoin vem se mostrando cada vez mais forte e cresce muito nesses momentos de conflito ou de insegurança, e a gente consegue ver qual que é o porto seguro nesse mercado, né? Quem que tem fundamento nesse mercado? Ethereum, por exemplo, teve uma queda gigantesca, e nesses últimos meses que ele estava em queda mais intensa, ele se tornou super inflacionário. Então, olha que nos últimos 30 dias, Ethereum subiu bastante o supply, subiu 0,57%, o que não faz nenhum sentido, porque eles estavam se vendendo como ultra sound money, que seria mais sólido que Bitcoin, não iria inflacionar, né? Mas a gente viu que ele inflacionou. Então, isso mostra como, tipo, qual que é o fundamento, qual que é o supply total, por que está acontecendo isso? Então, não existe uma previsibilidade do supply de Ethereum, por exemplo. E é todos esses fundamentos que a gente vem trazendo há muito tempo, sobre ser uma security, sobre ter uma fundação, sobre centralização, tá em data centers, também aparece nas políticas monetárias, né? Como não é previsível com o Bitcoin. E é por isso que criptos caiu muito mais do que Bitcoin nessa queda que aconteceu agora. E outro ponto é que mesmo nessa queda, e os mãos já fácil vendendo, os ETFs acumulam os maiores volumes, né? Essa imagem aqui está mostrando que bateu 1,3 bilhões de dólares das baleias comprando os ETFs de Bitcoin. Ou seja, eles estão comprando tudo que a galera tá vendendo, né, Carol? Sim. E aí tem um outro cara aqui que é conhecido como Mr. 100. Ninguém sabe quem é, tá? Mas se acompanha há quase 2 anos esse endereços vinculados a essa entidade, ninguém sabe quem é, apelidaram de Mr. 100, tá? Porque ele tem comprado 100 Bitcoin a cada momento. Só que hoje, dia 5, ele já comprou mais de 1.200 Bitcoin. Tipo, ele comprou muito Bitcoin nessa queda. Então, é alguém milionário, é um país, é uma pessoa, uma organização, uma entidade, que ninguém sabe quem é, porque ainda não vincularam uma identificação aos endereços dele, que está comprando de forma, em todas as quedas, está assim, ó. Enlouquecido.
Enlouquecido. E hoje também o El Salvador, o país El Salvador também comprou mais Bitcoin, segue fazendo seu DCA. É. Quem vendeu foram justamente os alavancados, que já está somando aí mais de 1 bilhão de dólares, juntando tudo, né? Bitcoin e outras criptos que a galera usa para se alavancar. Mais de 1 bilhão de liquidações nas últimas 24 horas aqui, ó. Wrecked. Wrecked é quando a pessoa é liquidada. Ela faz uma operação de alavancagem apostando na subida, por exemplo, quem estava long nessa queda que aconteceu agora. Estava super otimista, achando que ia subir para sempre. Foi lá e apostou na subida alavancado, pum, foi liquidado, perdeu dinheiro e já soma 1 bilhão de dólares só em liquidações. Isso é gigantesco, né? Isso é, enfim, é a galera que tá fazendo operações mais arriscadas, assim como a galera lá do Japão, né, que se endividou a juros baixos no Japão para botar em empresas americanas e no que o Japão dá a canetada ali, muda a política monetária de juros, acaba sendo liquidado, acaba tendo que vender as ações para pagar dívida em ien. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Esse gráfico aqui mostra justamente isso, como nos últimos meses as baleias vêm crescendo muito. Essa linha aqui amarela mostra as entidades de 100 a 1.000 Bitcoin, as baleias, né? Elas vieram acumulando de forma constante até 2023, 2024, pum! Teve um pump, elas começaram a comprar cada vez mais e seguiram comprando mesmo nessa queda de agora. Então, assim, quem que tá vendendo? Os especuladores, os mãos de alface, quem tá fazendo trade com Bitcoin e não tá acumulando ele. E o que eu queria trazer aqui é como essa queda se parece com o crash do Covid. E eu vi esse gráfico essa semana, hoje, na verdade, e achei bem interessante. Eu não faço trade, esse não é um gráfico de trade, é só um índice, um indicador que eu acho interessante acompanhar pra gente ver como a história do Bitcoin não se repete. Nem sempre vão ser os mesmos acontecimentos, mas a história rima. E o que aconteceu no ciclo passado, né? Bitcoin chegou a cair 50% no crash do Covid, que é essa bola azul aqui em 2020. E Foi ele em caiu março de 2020 isso, Carol? março de 2020, aqui, ó. 8 de março, 12 de março de 2020. Caiu 50%. Naquela época tava todo mundo apavorado. Pensando, Mesmo assim, agora já era, agora quebrou tudo, agora vai vir recessão, agora o Bitcoin vai cair pra caramba, e toda aquela esperança ali do halving tinha ido por água abaixo. Olha que coincidência. exato. 4 anos depois, justamente ali, né, a gente já passou o halving, uma situação muito semelhante. Sim. E essa linha amarela aqui, ela mostra a média móvel dos últimos 365 dias. Então, a média de um ano aí dos preços do Bitcoin. Então, geralmente, quando ela sobe acima dessa linha e se mantém, significa que o Bitcoin está em alta, né? Está em período de bull. E quando ele cruza abaixo e fica, geralmente é bear, como aqui de 2021 a 2022, início de 2023, quando ele estava naquele momento de queda, né? Só que o único momento que ele teve uma queda e voltou, né, cada vez mais intensa, foi ali no crash do Covid. Justamente ali no momento de medo global. Imagina, ninguém nunca tinha vivido uma pandemia, né, Cacá? Existia um medo, porque se pensava, bom, sim, agora total. vai quebrar tudo, agora o Japão vai ter que elevar juros, vão imprimir pra caramba, o que vai acontecer? Resultado, imprimiram pra caramba, controlaram curva de juros, deixaram os juros artificialmente super baixo. Aqui no Brasil tava 2%, agora tá 10%. E enfim, imprimindo dinheiro, evitaram uma quebra momentânea, mas agora a gente está vendo a conta chegar, né? A conta de toda aquela impressão de dinheiro que aconteceu em 2020, 2021, depois a inflação veio gritando no mundo todo, inflação global, tudo subiu de preço. Nessa época aqui do Covid, o dólar estava 13,50, agora o dólar já está quase 6, né? Então a gente está vendo uma deterioração do poder de compra das pessoas, do poder de compra das moedas globais, tanto o real quanto o dólar, e uma crise na confiança no sistema. Então, crises sistêmicas ficando cada vez mais evidentes, como ali, então, 2023, nas bank runs dos bancos americanos. De novo, o governo teve que criar um programa para ajudar os bancos, e agora, de novo, vamos ver o que eles vão fazer para tentar evitar que o colapso, de fato, aconteça. E o que eu queria falar sobre o Bitcoin nesse momento? Bitcoin, ele foi feito para momentos como esse, né? Bitcoin, ele foi criado para isso. Então, por que eu fico com medo do mundo como um todo, das pessoas que ainda não entenderam isso, não entenderam o Bitcoin, não sabem como se proteger? Porque caso aconteça isso, é um cenário muito negativo, muito feio. Mas antes de ir para os cenários, como tu falou, tem o último gráfico que eu quero mostrar aqui, que agora eu me lembrei.
Peraí. Sim, caso aconteça uma recessão, realmente uma recessão global e os bancos quebrem, e a gente está falando de mundo, né? A gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando do Japão, a gente está falando de Europa. As pessoas vão se ferrar, né, Carol? Os preços das coisas elas vão subir, cenário hiperinflacionário, muita gente vai perder dinheiro, então é péssimo, né? Afeta o dia a dia de todo mundo. Total. Então, por isso que, enfim, não achei aqui a imagem que eu queria mostrar, mas daqui a pouco eu encontro. Num cenário assim de crise global, né? Que é o que a galera teme, uma recessão global. O que os governos têm feito? O que os bancos centrais têm feito? Eles têm tentado evitar esse colapso. Porque se colapsar, é ruim politicamente, né? Ninguém quer ver um colapso econômico. Só que ao longo dos anos eles exageraram essa tentativa de evitar o colapso imprimindo dinheiro. Muito Então, menos no seu mandato, né, Carol? Muito menos no seu mandato. Então A gente tá falando... vai imprimindo dinheiro, vai botando o problema para baixo do tapete e vai empurrando para o próximo, ou enfim, mais para frente. Sim. Então, os cenários são esses. Ou existe um colapso da economia global, e aí, enfim, não vão imprimir dinheiro, vão deixar as empresas quebrar, vão deixar ações caírem. Mas isso é muito improvável, porque se eles já fizeram isso antes, eles não vão fazer de novo? Óbvio que vão. O mais provável é que eles tentem, de alguma forma, salvar, então, empresas e mercados, né? E como que eles fazem isso? Como sempre fizeram, baixando juros, imprimindo dinheiro e tentando injetar liquidez na economia, dizendo que isso é um estímulo, ou seja, imprimir dinheiro para tentar estimular a economia e evitar o colapso econômico. Só que onde que isso vai aparecer? No dinheiro. Como aconteceu pós-Covid, né? Imprimiram dinheiro pra caramba e o poder de compra das moedas caiu muito, né? O real perdeu 40% de poder de compra, o dólar também. E é por isso que tem uma teoria que fala que o colapso do sistema fiat, ele é uma bull run inflacionária. Porque conforme se tenta evitar o colapso, se imprime mais dinheiro, o dinheiro perde poder de compra e os ativos, eles começam a subir. E as coisas começam a subir, tudo começa a subir de preço, como aconteceu aqui no Brasil nos anos 80, durante a hiperinflação, 90, que tudo subia de preço, até os ativos, né? Mas muito reflexo do dinheiro perdendo valor. Se a gente olhar na história, em Weimar isso aconteceu, a bolsa bateu recordes, mas o marco alemão estava colapsando. Na Venezuela isso aconteceu também, o Bolívar perdeu total o valor e a bolsa da Venezuela estava, né, exponencial para cima, mas não quer dizer que as pessoas da Venezuela ficaram mais ricas quem tinha ações. Pelo contrário, a bolsa só estava expondo e mostrando o que estava acontecendo com o poder de compra da moeda. Estava revelando uma verdade inconveniente sobre a política monetária. Então, o cenário futuro agora é muita volatilidade para todos os lados, mas quem souber administrar, calmar, né, tolerar a volatilidade, acumular ativos escassos, como Bitcoin, que tem propriedades sólidas e com foco no longo prazo, tende a haver movimentos como pós-crash do Covid de 2020, que o Bitcoin foi um dos primeiros a valorizar e comparado a ativos tradicionais e a índices, valorizou muito mais que qualquer ativo tradicional. Então, nós temos dois cenários na mesa, Carol. Nós temos as impressoras no turbo, com uma possível bull run, talvez até maior do que aquela que aconteceu ali no crash do Covid. Porque agora a gente tem outros fatores dentro do mercado do Bitcoin, né? A gente tem aí ETFs, que na época não tinha. A gente tem governos, o próprio Trump, né, que foi aí há 2 semanas atrás, umas semanas atrás, lá na Bitcoin Conference, dizendo que sendo pró-Bitcoin, então isso alertou várias pessoas que acompanham ele, né, e os próprios partidos que são opositores, tipo, opa, peraí, então Bitcoin é uma coisa importante, que história é essa? Eu preciso entender de Bitcoin. Então, surgiram vários alertas pró-Bitcoin, né? Então, a gente tem outros fatores que compõem o momento de agora e que não tinha lá no crash do Covid. Que são mais favoráveis para o Bitcoin. Então, a gente pode ter umas impressoras no turbo e uma bull run ainda maior daqui para frente, nos próximos meses e para o ano que vem. E o outro cenário é um colapso do sistema, que é o que tu acabou de falar, que provavelmente eles não vão deixar acontecer. Porque eles têm os mecanismos para reverter essa situação e botar a sujeira para baixo do tapete, seguir adiante, empurrar essa história, esse colapso para daqui mais alguns anos. Eles sempre vão tentar empurrar com a barriga até onde der. Que é o que aconteceu com todos os países, né? Achei aqui o gráfico que eu queria mostrar, que é exatamente isso que você estava falando, Cacá.
Então aqui tá o M2, não é esse aqui, aqui tá o M2 americano, ó, o quanto eles estão expandindo base monetária. Então se a gente pegar aqui, ó, fevereiro, eles já começaram a expandir de novo, já começaram a injetar liquidez de novo na economia. E eles tinham parado, até tinha caído um pouco aqui, justamente com o aumento das taxas de juros, enxugou um pouco a liquidez, mas o poder de compra que foi perdido do dinheiro, ele não volta. Né? Eles só aumentaram ou reduziram a liquidez, mas o poder de compra da moeda não volta a crescer para quem recebe em dólar, para quem guarda em dólar. Né? Mas isso que tu está falando já começou a acontecer. Então eles vão ter que continuar imprimindo dinheiro, não tem jeito. Eles não têm jeito, porque a dívida dos Estados Unidos já está em 35 trilhões de dólares. Está crescendo exponencialmente os juros da dívida deles. E é por isso que ou eles deixam quebrar, ou eles imprimem até quebrar. Não tem um meio do caminho. Eles não vão conseguir evitar que isso aconteça, porque já avançou muito, já está em estado paliativo, digamos assim, né? Então, eles vão continuar imprimindo, e já começaram a imprimir. A questão é, eles vão continuar imprimindo agora para salvar a economia frente a um despejamento, frente a essa mudança da política monetária japonesa. Esses são os próximos capítulos desse drama da economia global que, olha só que doideira, 2020, 2022, 2024, tá cada vez mais seguido. Ano passado também teve a quebradeira dos bancos, então a cada ano, a cada 2 anos, está tendo uma crise econômica global, coisa que acontecia uma vez a cada década. Foi 2008, antes disso foi 87, antes foi 71, mas assim, agora tá a cada 2 anos. Isso, de novo, é o reflexo do fim de ciclo que o Ray Dalio fala no livro dele, que começa a ficar cada vez mais frequente essas crises até quebrar, né? Até quebrar a engrenagem Fiat. E outro recado que eu queria dar, essa imagem aí foi o Jason Lopes que postou, que quando o Bitcoin sobe, parece difícil, né? Vai devagar. É como empurrar uma rocha pela montanha, assim, é pesado, é duro, vai devagar, vai lento, e que quando cai, a rocha cai desabando tudo, né? Que é o que aconteceu agora. Então, a partir de agora, o Bitcoin pode se recuperar e continuar subindo, mas lentamente, ao longo das próximas semanas ou meses, e que, na verdade, isso é bom para quem quer acumular Bitcoin para o longo prazo. E é óbvio que nesses momentos vai aparecer aquele Faria Limer, né? Chamando o Bitcoin de bolha, enfim, que é uma pirâmide, que não tem valor intrínseco, que morreu, que não vai se recuperar, que essa crise é diferente, que agora o Bitcoin morre. E ciclo após ciclo, Bitcoin tem rimado com os ciclos anteriores e volta a se valorizar, e justamente mostra como, na verdade, quem está na mentalidade Fiat acha que Bitcoin é igualzinho ali aos ativos que a galera usa o Banco Central do Japão para especular, só que não tem como imprimir mais Bitcoin, não tem como mexer na política monetária do Bitcoin, como fazem com os ativos Fiat. Essa engrenagem super manipulativa e manipulada não existe no Bitcoin. Existem pessoas comprando e vendendo, mas não tem como criar mais Bitcoin ou modificar o fundamento ou como ele funciona, como a rede Bitcoin funciona. E eu vi também essa análise que está no Bitbo, que fala sobre uma projeção, né, de repetição dos ciclos. Se Bitcoin repetisse o que aconteceu no ciclo anterior, agora, por causa desse crash do Covid, se ele fizer exatamente a mesma coisa após um grande período de medo e pânico, né? Então, a gente tem aqui essa linha branca que divide os momentos. Para a esquerda é o ciclo passado, de 2021 até agora, e a projeção de agora, pós-halving, até o fim do ciclo, como que seria a performance do Bitcoin até 2028. Então, se Bitcoin refizer o que fez no ciclo anterior a partir dessa queda de agora, ele pode ir, por exemplo, a 350 mil dólares. Muito importante, Carol, salientar isso. Esse gráfico está atualizadíssimo com a queda de hoje. Exato. Muito interessante, legal. Enfim, esse gráfico foi para trazer um pouco de otimismo, né? Que sim, quedas acontecem, vocês têm que estar preparados, todo mundo tem que estar preparado, quem tem Bitcoin tem que estar preparado, não adianta ficar apavorado e vender, que é o que a gente está vendo, as sardinhas vendendo, e a gente está vendo também as baleias comprando. Então, se Bitcoin fizer isso daqui, enfim, 4 anos, no próximo ciclo, você vai olhar para trás e, putz, eu encarei um ótimo momento de acumulação como um momento de perigo. Então, o recado seria: estude o Bitcoin, estude os fundamentos dele, para você não ser o mão de alface que está vendendo aí para BlackRock, para o Saylor, para todo mundo que está acumulando nesse momento, ou até para outros Bitcoiners, outras sardinhas Bitcoiners que estão comprando, que já entenderam o Bitcoin, estão acumulando, porque entendem esse momento e como o sistema Fiat funciona e como o sistema Fiat foi projetado para quebrar. Em algum momento isso vai acontecer. E como o Bitcoin protege, ele é um sistema alternativo. Por mais que digam, Bitcoin tá caindo, olha como não é uma reserva de valor. Faz um alt, você vai ver um gráfico enorme.
Vou mostrar aqui. O gráfico enorme do Bitcoin de valorização. E ele nunca mais voltou para os patamares anteriores ao longo do tempo. TCUSD, peraí. Então, quem fala isso não está fazendo zoom out no gráfico, né? Não está olhando como que o Bitcoin performou ao longo aí dos últimos 15 anos e como mesmo com todos os ataques, todas as críticas, todas as especulações, todas as empresas agora entrando, principalmente as baleias BlackRock, ele segue essa trajetória ascendente. E olha como quando a gente faz um out, essa queda vira nada. Olha vira ali. nada. Tipo, a gente tá aqui, ó. A tendência é essa queda ela desaparecer aí no meio dos candles, ficar para trás. E a gente vai olhar depois isso no futuro e vai dizer, tá, isso aqui não foi só um sustinho do mercado, foi um momento ali que rolou um crash e seguiu a vida e Bitcoin continuou subindo, fazendo sua tendência de alta. Sim, e mesmo que caia tanto quanto caiu lá em 2020, que caiu 2 dias seguidos, né? Aqui tá o crash do Covid, tá? Olha como esse candle é bem para baixo. Ele caiu, puf, deu uma agulhada e depois sustentou ali próximo dos próximo dos $6.000, mas ele foi a 3.800, quase $4.000. Ele foi até aqui, ó, naquela queda. Foi de quanto? Tava em quanto? Foi para quanto na época desse crash aí? Ele tava em $8.000. E foi para 3.800. Aqui na pontinha do candle, aqui assim. Caiu 50%. Sim. Então, olha como mesmo com essa queda atual, vamos ver quanto que ele tem de margem para cair, só para a galera, se cair, não ficar chorando. Eu lembro bem dessa época, tava todo mundo apavorado, a gente fez live até quando teve essa queda, e aí tava todo mundo assim, nossa, a gente tava esperando que o Bitcoin fosse a 30 mil K. Na época, 20 mil, entre 20 e 30 mil, era assim, ó, uau, será que o Bitcoin vai agora chegar nisso? E parecia que não ia chegar nunca, e chegou, e passou, e foi que nem um foguete. E é o mesmo sentimento de agora, tipo, tá todo mundo esperando o 100K do Bitcoin, tá todo mundo achando, não, tá difícil, não vai chegar. Gente, quando chegar aí, talvez final do ano, início do ano que vem, vai passar e todo mundo vai olhar para trás e vai dizer, caramba, agora eu nem consigo mais comprar aí nos 50 mil, se eu soubesse, tinha comprado nos $50.000. É assim, é só olhar o gráfico que você vai ver que isso aconteceu inúmeras vezes nos anos passados, né? Aí o crash do Covid tá aí o exemplo que a Carol tá trazendo. E pensa só, se Bitcoin replicasse o crash do Covid, ele poderia ir a $32.000. Ele nem chegou nisso. Ele chegou a 53. Chegou a 49, na verdade. Aqui, ó, 49. Então, tá, é uma queda grande. Mas já tiveram quedas maiores. Tem o bear, que às vezes Bitcoin, ao longo do ano, cai 70%, 80%. Então, assim, se você não aguenta a queda, não queira Bitcoin só na alta. Também tem quedas, a volatilidade faz parte dele. Porque não tem como controlar o Bitcoin. Podem tentar manipular no curto prazo, mas no longo prazo não tem como. Então, você vai passar por muita volatilidade e ter mentalidade para suportar essa volatilidade sempre foi e é o segredo do Bitcoin, né? Você continuar entendendo os cenários e não ser conduzido pelas notícias, que é o que acontece com a maioria, né? Que a galera começa a comprar Bitcoin, aí começa a ver as notícias e entra em pânico com cada manchete, com cada Faria Limer que vem atacar o Bitcoin, porque o preço caiu. Não, 15%. Quem começou a comprar Bitcoin esse ano, ou enfim, do ano passado para cá, no mínimo tem que ficar, no mínimo, um ciclo inteiro para entender o funcionamento do Bitcoin. E essas quedas são grandes aprendizados. Porque tem gente que chega assim, vou comprar Bitcoin, está subindo e vai subir para sempre. E não é assim. É um teste para cardíaco? Ninguém quer ver o seu patrimônio, né, cair. Ninguém, gente, ninguém. Todo mundo quer que, óbvio, que fique subindo o tempo todo, fique uma valorização constante. Esse seria perfeito, seria um sonho, né? Se fosse assim, seria muito fácil até, né? Mas não, o Bitcoin, ele tem seus fundamentos, ele é super volátil, ele está em processo de adoção, muitas pessoas estão descobrindo o Bitcoin cada vez mais e faz parte da volatilidade. Então, se você chegou agora, você está nervoso, está nervosa com a volatilidade, saiba que é assim, gente, a gente está aqui desde 2019, estudando e compartilhando com vocês tudo que a gente sabe sobre Bitcoin. A gente já passou por inúmeras situações como essa, inúmeras. Então, assim, saiba que não vai ser a primeira vez que você vai ver uma queda de mais de 20%, não vai ser a primeira nem a última. Então, se acostume e aprenda, dá o zoom out no gráfico, como a Carol fez, aprenda, entenda como o Bitcoin funciona e fique de boa com essa volatilidade, foca no longo prazo, tá? A partir do momento que você comprou Bitcoin, você tem que ficar no mínimo 5 anos com Bitcoin. Não faça que nem os Faria Limer, que agora venderam aí semana passada, teve vários que disseram, vendi no topo se achando cara, né?
vai se arrepender daqui 2 anos, quando o Bitcoin chegar a 300 mil dólares, vai dizer, puta, vendi quando estava 64 mil dólares. Fazer o quê? Mentalidade Fiat é assim, né? Fica procurando topo para fazer lucro. Essa não é a mentalidade que a gente quer que você tenha, e não é a mentalidade que a gente ensina para você. A gente quer que você tenha uma mentalidade bitcoiner de longo prazo, que você acumule patrimônio. Essa é a maior transferência de riqueza da nossa história, é uma grande oportunidade de você mudar de vida, mudar a vida da sua família, sabe, ter mais qualidade de vida, ter um patrimônio legal para você viver bem, tranquilo, não depender de quê? Previdência, uma furada do planeta, o maior esquema Ponzi que existe. Se a gente ficar aí esperando para depender de governo, de previdência, a gente vai estar muito mal na nossa velhice, né? Eu já estou com 30, eu vou fazer 38 nos próximos 2 anos. Nossa, não quero depender de governo nenhum, quero fazer por mim mesma, quero chegar aí nos meus 60, nos meus 70 super bem de vida, com saúde, com patrimônio legal, com uma casa legal, sabe, com os meus filhos, tendo uma vida boa. É isso que eu quero, isso que a gente também quer para você. E o Bitcoin é uma grande oportunidade de você conseguir conquistar tudo isso. Não é por causa dessa queda que o Bitcoin perdeu fundamentos ou que o Bitcoin é ruim. Não acredite nisso, é uma bobagem. Daqui a uns meses a gente vai ver que isso vai se reverter e o Bitcoin vai continuar fazendo a sua tendência de alta, porque é um ativo escasso com todas as propriedades que ele tem. Se você não sabe das propriedades que o Bitcoin tem, a gente precisa de pelo menos umas 2 horas aqui para te explicar, e a gente explica tudo isso no Bitcoin Starter. Inclusive, vou deixar cupom de desconto para você se inscrever aqui embaixo desse podcast. Cara, hoje a gente vai dar 10% de desconto, não 5%, tá? Porque a galera que quer estudar com a gente, que tá assim, ó, com sangue no olho para mudar de vida, para começar no Bitcoin, quer entender, quer estudar mesmo, vamos dar esse gás, vamos dar essa ajuda para a galera aí. Então, hoje vai ter 10% de desconto. E eu vou deixar só por um tempinho, né, esse desconto, não vai ficar aberto o tempo todo, para quem quiser se inscrever até amanhã no Bitcoin Starter, estudar com a gente. Inclusive, quarta-feira tem aula sobre Node. Aí, inclusive, você já se inscreve, já pega a aula de Node. Quarta-feira que a gente vai explicar como rodar um Node de Bitcoin. Mas é isso. Quem estuda Bitcoin não se apavora com as quedas e vê as quedas como oportunidade. Boa, Cacá, porque bem como tu falou, depois é aquela pessoa que fica chorando as pitanga de devia ter comprado, né? Vendi, fiquei apavorado. E quando tu falou ali sobre a pessoa que só quer vender no topo e ter lucro, a gente não é contra lucro, tudo bem? Você ter valorização com Bitcoin. O problema é justamente a mentalidade fiat de quem já entra querendo vender e quem já entra com essa mentalidade de fiat acaba muitas vezes perdendo dinheiro. Porque se apavora na queda. Vende. Sim. Fica fazendo trade, né, Carol? Fica fazendo trade. E a maioria perde dinheiro com trade. Esse é o ponto, né? A gente ensina no Bitcoin Starter como que cada pessoa pode ter uma estratégia própria e não ficar dependendo de ficar ali preso ao gráfico e muitas vezes começa a especular, fazer operações muito mais arriscadas do que ela tolera, e na maioria das vezes as pessoas perdem dinheiro nesse tipo de operação. Só para, enfim, trazer esse último ponto, e muito como, bom. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, não só com Bitcoin, com a galera macro, quais as notícias a gente traz aqui no próximo episódio também. Boa, pessoal, ficamos por aqui hoje, né? Já deu 1 hora de papo. Carol, obrigada por trazer todas essas atualizações pra gente. Nossa, ralou hoje para pegar todos esses gráficos, hein? Nossa, que compilado, Carol. Que tem fenômeno, dias que... fenômeno. Tem dias que rende, né? Tem dias que tem bastante coisa. Tem dias que vai mais na filosofia, mais abstrato. Então, a gente vai dançando conforme a música. Foi muito rápido, acordou de manhã já pegou um monte de informação legal, já condensou tudo aqui pra galera. Obrigada por isso. Pessoal, obrigada pela companhia de vocês também, por nos acompanharem aqui na área Bitcoin. E qualquer dúvida, comentem aqui embaixo. Se você está acompanhando no YouTube, comenta também no podcast que a gente responde, manda DM lá no Instagram, nos acompanhe. Quem quiser estudar com a gente, te esperamos no Bitcoin Starter, vai ser uma felicidade te acompanhar aí nesse caminho rumo à soberania, né? A você mudar a sua vida aí com o Bitcoin, a gente te ajuda nesse processo. Pessoal, até o próximo episódio. Até mais. Segura firme, mãos de diamante. Não vendam seus Bitcoin para BlackRock. Não vendam, não vendam.